Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Pelo aplauso, pela vibração de vocês, eu sei que esse final de semana que vem, em Ambuitá, vai estar só glória. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. E eu quero já antecipar que esse é um sermão em construção. Esse é um sermão que eu ainda não terminei, porque quando eu comecei a escrever esse sermão, o Espírito Santo foi falando comigo, e eu fui apanhando muito nesse sermão. Eu apanhei demais. Deus não aliviou para mim. Se Ele não aliviou para mim, então fique tranquilo aí que Ele não vai aliviar para você também. Amém? Então eu ainda estou apanhando. Eu cheguei do serviço agora de manhã, trabalhei à noite, cheguei em casa às 7. Aí dormi uma horinha, dormi até às 8. E nessa uma hora que eu dormi, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu apanhei mais um pouquinho a respeito desse sermão. Vocês vão entender até o final por que isso. Então, fica preparado aí, tá bom? Fique preparado aí. Glória a Deus. Eu gostaria de falar hoje sobre os benefícios da honra. Os benefícios da honra. Esse texto que nós vamos ler em Marcos, capítulo 6, diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo e se maravilharam dele, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu fiquei me perguntando por que é que algumas pessoas entram em um lugar como esse no domingo e têm suas vidas impactadas, as suas vidas nunca mais serão as mesmas. Por que que algumas pessoas entram aqui e têm realmente as suas vidas mudadas, saem daqui transformados, renovados, mudando de opinião, mudando de atitude? E por que também que tem pessoas que entram domingo, sai domingo, entra ano, sai ano, e absolutamente nada acontece com as suas vidas? Absolutamente não muda nada, as pessoas continuam a mesma coisa. E eu faço esse questionamento, irmãos, porque, como pastor, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que dizem: pastor, após aquele culto, a minha vida mudou completamente. O Senhor, nos últimos dias, tem dado uma direção de ministrações para nós. E quando a gente termina, a gente começa a conversar com algumas pessoas, e as pessoas dizem: pastor, eu estava precisando tanto ouvir essa palavra. Eu tinha tanto dificuldade nessa área, e o Senhor falou comigo, e a partir de hoje, eu estou tomando uma decisão diferente na minha vida. Mas também eu tenho ouvido pessoas que me dizem o seguinte, que está na igreja há tantos anos, e sente que nada mudou, e que elas poderiam desfrutar muito mais de Deus, mas ela sente que há uma trava, alguma coisa travando o seu crescimento espiritual.
E aí eu começo a me perguntar, por que isso? Porque você olha para um grupo de pessoas dentro da igreja e você vê mudanças nessas pessoas, dia após dia. E porque você também olha para um outro grupo de pessoas e você vê que estão na igreja há 20, 30, 40 anos e continuam meninos, continuam crianças na fé, não crescem, não progridem, não se desenvolvem, estão sempre ainda precisando daquele, como Paulo disse, daquele leite, né? Ainda não consegue um alimento sólido, não consegue ainda ouvir uma mensagem mais sólida. Você tem que tratar essas pessoas assim com muito jeitinho, porque qualquer coisa que acontece, essas pessoas espanam, elas se revoltam, elas ficam bravas. E aí, o Senhor me levou para a história de Naamã. Naamã, um general de guerra, um general do exército, um homem condecorado, um homem com muitas medalhas, com muitas estrelas, mas um homem leproso. Um homem que tinha uma posição elevada, mas a Bíblia diz que ele era leproso. E na casa de Naamã, existe uma moça trabalhando ali como escrava, e ela então diz, né, a esposa de Naamã diz a Naamã, que se Naamã estivesse em Samaria, e ele conhecesse o homem de Deus que está lá em Samaria, ele seria curado. Aquela menina, ela não era remunerada, ela não ganhava um alto salário, ela era escrava naquela casa. Mas ela disse, se o meu Senhor conhecesse, estivesse lá em Samaria, e ele conhecesse o homem de Deus que está lá, ele seria curado da sua lepra. E aí eu fiquei pensando nesse texto, e aqui nós temos 3 pontos que a gente precisa prestar atenção, 3 fatos muito importantes que nós devemos atentar a ele. É que existe lugares especiais, marcados por Deus, para nós termos um encontro com Ele e as nossas vidas serem mudadas. Aquela menina, ela diz, olha, o lugar é Samaria. Se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, e ela diz também, se ele falasse lá com o profeta tal, ele seria curado. E aí eu comecei a perceber esses detalhes que às vezes a gente não percebe quando a gente lê um texto, que Deus escolhe alguns lugares para marcar um encontro com a gente. E aí talvez você possa dizer, pastor, mas Deus está em todo lugar. É verdade, Deus está em todo lugar. O Senhor é presente em todo lugar. Mas para algumas pessoas, Deus escolhe pessoas especiais para tratar com a gente, pessoas especiais para ministrar sobre a nossa vida, lugares especiais para a gente estar e para a gente ter um encontro com Ele. E aquela moça, então, ela aponta para Naamã o lugar certo em que ele deveria estar, a pessoa certa com quem ele deveria falar para ser curado. Porque se você prestar atenção, naquele tempo havia muitos profetas em Samaria. Eliseu, por exemplo, possuía uma escola de profetas. Então havia outros profetas ali em Samaria, que Naamã poderia ter um encontro com eles, mas ela diz, não, precisa ser com o profeta Eliseu, ele precisa estar lá em Samaria, e ele precisa falar com o profeta, ou seja, um encontro com Eliseu, um lugar certo, com uma pessoa certa. Irmãos, entenda isso, que Deus não faz acepção de pessoas, é verdade isso. Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quer, a hora que Ele quer, também é verdade isso. Mas também é verdade que existem pessoas direcionadas por Deus para nos abençoar. Pessoas direcionadas por Deus para cuidar da gente, para tratar conosco. E é por isso que ninguém pode andar só. Ninguém pode dizer, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Não. Deus escolheu pessoas certas para cuidar de você. Deus trouxe você ao lugar certo para você ser curado, para você ser restaurado. E no caso de Naamã, tinha que ser em Samaria e tinha que ser através do profeta Eliseu. E aí a gente vai entender que a nossa motivação,
em obedecer ou não as diretrizes que Deus nos dá, vai determinar se nós seremos abençoados ou não. Deus dá diretrizes para nós, Deus dá uma direção para nós. Deus diz para a gente, olha, o caminho é esse. Tem um texto da Bíblia que diz, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Qual é que você vai escolher? E aí ele ainda dá uma dica para a gente, ele ainda dá aquela ajuda dos universitários. Né? Ele diz, escolhe, pois, a bênção para que você viva. Então ele diz, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Qual que você vai escolher? Aí ele dá uma dica, ele dá aquela famosa sopradinha para nós na resposta certa. Ele diz, escolhe, pois, a bênção para que você viva. Então a nossa motivação em obedecer ou não a diretriz que Deus dá para a nossa vida vai determinar se nós seremos abençoados ou não. E aí, se Deus te trouxe aqui, nesse lugar, na Ibrave, existe aqui pastores capacitados, escolhidos por Deus, para ministrar sobre a tua vida, para serem canais de Deus, para que você seja abençoado nesse lugar. Amém, queridos? Então você não precisa sair daqui, porque Deus te trouxe aqui ao lugar certo, para que aqui, através da vida dos nossos pastores, você seja ministrado, você seja abençoado aqui. Aqui é o lugar que você vai ser abençoado por Deus. Você não precisa sair daqui. Quem é mais antigo aqui, né? Eu, pastor Antônio Dias, algumas pessoas aqui, vocês lembram quando havia uma febre por revelações, uma febre por curas divinas, uma febre por receber profecias de Deus, e a gente saía daqui de Itapevi para ir lá para a Baixada do Glicério, acho que você já sabe de quem eu estou falando, né? Saía daqui para ir para lá, porque lá tinha profeta que falava, lá tinha, né, Deus usava, e a gente largava algumas vezes os nossos trabalhos na igreja, e a gente ia, né, para outros lugares, para ouvir Deus falar, como que se Deus não falasse aonde a gente estava, se Deus não falasse na igreja aonde a gente estava. Então, Deus te trouxe aqui, te plantou aqui nesse lugar. Existem homens e mulheres de Deus aqui para ministrar sobre a tua vida, para você ser abençoado aqui na Ibrave, nesse lugar aqui. Você não precisa fugir, você não precisa sair daqui. E a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. E aí é aqui que eu comecei a apanhar, e você vai entender por quê. Porque aqui não está dizendo que as autoridades boas são constituídas por Deus. E a elas nós devemos submeter. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E a elas nós devemos nos submeter. E quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. E quando eu comecei a escrever isso, eu falei, Senhor, mas espera aí, não maneira, pega leve. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar e ele disse assim, Antônio Carlos, quem escolheu Davi para ser rei em Israel? E aí eu disse, o Senhor, é claro, o Senhor que escolheu. Quem escolheu Salomão para governar? Eu, Senhor, essa é fácil, o Senhor. E aí quem escolheu Acabe para governar sobre Israel? Eu disse, Acabe não foi o Senhor. E aí me veio esse texto. Toda autoridade é constituída por Deus. E quem resiste às autoridades, resiste ao próprio Deus. E aí ele continua. Nabucodonosor, quem foi? Ciro, quem foi? Quem foi? Deus. Se você vê na Bíblia, Deus vai chamar Ciro de meu ungido. Nabucodonosor de meu servo, Faraó e tantos outros governantes ruins, maus, que aprisionaram o povo, sufocaram o povo, e Deus olha para essas pessoas e diz, meu servo, meu escolhido, foi eu que escolhi, foi eu que coloquei lá, não foi o povo, não foi o seu voto, não foi nada disso. Quem colocou lá foi Deus. E aí você já deve estar começando a entender por que eu comecei a apanhar aqui. Né? Por que eu comecei a apanhar nesse texto.
E hoje, nesse sonho que eu tive, eu subia nesse púlpito aqui para ministrar a palavra de Deus, e eu subia só com a metade da roupa. Eu não estava vestido como eu estou vestido aqui. Eu estava apenas com metade da roupa que eu estou usando aqui. E o Senhor falou assim para mim, o Espírito Santo falou para mim, se você não consertar isso, se você não mudar isso, você vai subir naquele altar sem autoridade para ministrar, porque você não pode ministrar aquilo que você não está vivendo. E quem acompanha as minhas redes sociais sabe o quanto que eu bati, o quanto que eu falei, o quanto que eu critiquei o nosso atual presidente que está aí, o quanto que eu questionei, eu não podia ver alguém postar alguma coisa, que eu já ia lá e eu falava mais um monte de coisa. E nesse intervalo da igreja, de casa até a igreja, queridos, eu tive que apagar muitas postagens, eu tive que pedir muito perdão para Deus, eu tive que me reconciliar, eu tive que pedir perdão, porque a Bíblia diz que toda a autoridade, ela é constituída por Deus, e quem resiste às autoridades, resiste ao próprio Deus. E aí Deus falou, na hora certa, Ciro se acertou comigo. Na hora certa, Nabucodonosor se acertou comigo. Na hora certa, todos eles se acertaram comigo. Não cabe a você, não cabe ao meu povo, não cabe à minha igreja dizer quem é ou quem não é que eu coloco lá, porque eu coloco e tiro a hora que eu quiser e quem eu quiser eu coloco lá. E aí você está entendendo por que eu apanhei? Você está entendendo por que o teu lombo já está começando a arder aí? Mas vamos continuar. Porque nós precisamos honrar. Quando você pega a história do Nabucodonosor, aqueles 3 jovens e mais Daniel honraram aquele homem, tanto é que eles honraram aquele homem, que eles alcançaram cargos de alto escalão naquele governo. Quando você pega José, José honra o governante, tanto é que ele sobe ao segundo posto maior naquela nação, porque ele honrou aquele governante, ele honrou aquela pessoa que estava ali governando sobre aquela nação. E aí o Senhor começou a falar comigo que o que está faltando em nós é que a nossa falta de honra para com as autoridades, seja elas quem for, a falta de nós honrarmos as nossas autoridades, tem impedido a igreja do Senhor de desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. Nós temos uma cultura de não honrar as pessoas. Aluno não honra o professor, igreja não honra o seu pastor como deveria honrar, funcionário não honra o seu patrão como deveria honrar, nós não honramos as autoridades como nós devemos honrar, não honramos os policiais, não honramos os bombeiros, não honramos os professores na escola, filho não honra mais pai e mãe. Essa cultura de honra parece que está se afastando de nós, e nós temos padecido como igreja por causa disso, por causa dessa nossa indisposição em honrar as pessoas. Então, não deixe que a falta de honra impeça você de desfrutar o melhor de Deus para a tua vida. Não permita que a falta de honra impeça você. Porque esse texto que nós lemos diz que Jesus não pôde fazer grandes milagres em Nazaré. O texto diz, e quando eu li isso, eu falei, como assim Jesus não pôde fazer? Jesus pode fazer o que ele quiser. O texto não diz que ele não quis fazer. O texto diz que ele não pôde fazer grandes milagres em Nazaré, se não curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E quando a gente ler esse texto, você vai ver que Nazaré é a cidade onde Jesus cresceu, era onde estavam seus parentes, onde ele estudou, seus amigos de escola estavam ali os mestres com quem Jesus começou a aprender as primeiras lições da Torá. Imagina você hoje aqui, aquela igreja onde você cresceu, você teve seus primeiros encontros com Jesus. Imagina que você se torna um pregador dessa igreja e as pessoas não reconhecem o teu ministério. Imagina isso. Imagina aqui que o pastor Leandro escala alguém aí de vocês para ministrar aqui.
e coloca lá nos avisos da igreja, domingo que vem, quem vai estar ministrando a palavra é o Tobias. Vamos pegar o Tobias aqui, meu amigo Tobias. Coloca aí que domingo que vem quem vai estar ministrando a palavra aqui é o Tobias. E aí você olha lá nos avisos da igreja e diz, Tobias, pode vir alguma coisa boa do Tobias? Quer saber, domingo eu vou aproveitar que não é o pastor que vai pregar, é o Tobias que vai pregar, e domingo eu vou aproveitar e vou passear com a minha família. Esse passeio não estava programado. Você programou esse passeio porque você sabia que era o Tobias que ia pregar aqui no domingo. E aí você programou um passeio, porque afinal de contas, para você, a pregação do Tobias não vai fazer muito efeito, então você programa alguma coisa. Domingo quem vai pregar é o pastor Antônio Dias. O pastor Antônio Dias, não, pastor Antônio Dias, quer saber? Eu também não vou, o pastor Antônio Dias vai vir com todo aquele conhecimento teológico dele, e ele vai começar a falar, né, na etnia da palavra, do hebraico, do grego, que a raiz do verbo, que, pastor Antônio Dias, eu não gosto da pregação dele, vamos aproveitar, vamos dar um passeio, é o pastor Antônio Dias que vai pregar, vamos dar um passeio. Mas aí no outro dia, no outro domingo, coloca que é o apóstolo fulano de tal que vai vir pregar aqui. O apóstolo fulano de tal, esse eu não perco por nada. Mulher, cancela aquele almoço, cancela aquele passeio para a praia, cancela aquele compromisso, porque domingo é o apóstolo que vai pregar. Domingo eu não posso perder por nada. Já aconteceu isso com vocês? Sejam sinceros. Já aconteceu com vocês? Está doendo? Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus começa a ministrar e as pessoas começam a dizer, mas quem é ele? Não estão aqui entre nós os seus irmãos? Ele não é filho do carpinteiro? Ele não jogava bola com a gente? Esse menino não cresceu aqui na igreja? Esse menino, não, mas como que o pastor deixa esse menino pregar num culto de domingo? Ele não. Era isso que estava acontecendo com Jesus lá em Nazaré. Eles não honraram Jesus. E aí Jesus diz, o profeta não tem honra, senão na sua casa. Ele não tem honra na sua casa. O de fora, o que vem de fora, lota. Mas quando é o de casa, vamos aproveitar para fazer aquela coisinha que a gente queria fazer. Ele não pôde fazer grandes milagres em Nazaré, porque o comportamento daquele povo foi de não honrar Jesus. Ele estava aí, brincava, jogava bola com a gente, era ruim para danar. Não, ele não. Não honraram Jesus. Eles viam o que Jesus podia fazer, gostavam até da mensagem de Jesus, mas não gostavam do pregador Jesus. Até que a mensagem dele foi boa, mas ele é duro de engolir. A mensagem até que foi legal, mas ele não desce. Isso acontece na Ibrave, gente? Pastor Leandro escala alguém para pregar no culto, você fala que não vai porque é o irmão fulano que vai pregar? Se isso já aconteceu com você, você deixou de honrar a Deus. Você deixou de honrar o pastor Leandro que orou para escolher alguém para ministrar aqui sobre a tua vida. Você deixou de honrar o escolhido para ministrar a palavra. Então você desonra a Deus. Você desonra o pastor da igreja que escolheu alguém capacitado para ministrar sobre a tua vida. Você desonrou aquele que ia ministrar para você nesse dia. E você acha mesmo que Deus vai te honrar? Você acha mesmo? Olha o que diz a palavra do Senhor. Aos que me honram, eu honrarei. Mas aos que me desprezam, serão desmerecidos.
Em uma tradução diz isso, serão desmerecidos. Ou seja, quando você desonra alguém escolhido por Deus para a tua vida, para ministrar sobre a tua vida, você desonra o próprio Deus. E Deus diz, aqueles que me desonram serão desmerecidos. Ou seja, Deus vai olhar para você, você vai pedir o que você está pedindo para Deus, e Deus vai dizer para você, você não merece. Você consegue entender o que é isso? Você consegue o que é você entender Deus passar por você? Você está aflito, você está na maior luta, na maior tempestade, no maior vendaval, você está afundando, o teu barco está afundando, a tua casa está caindo. Deus passar por você e dizer para você assim, ó, imagine Deus falando para você assim, estou nem aí com você. Deus, me socorre. Você não merece que eu te socorra. Você não merece que eu estenda a minha mão para te ajudar. Você não merece. A Bíblia diz isso, serão desmerecidos. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desmerecidos. Então, se você entende que você tem um pastor aqui, que é um homem de Deus, que ora a Deus antes de tomar qualquer decisão, e quando ele toma uma decisão, e talvez uma decisão como essa, de escolher alguém para ministrar, e nesse dia você deixa de vir, porque é aquela pessoa que vai ministrar, você está desonrando ele, você está desonrando a Deus, você está desonrando aquela pessoa, e Deus jamais vai te honrar, porque você desmereceu ele. A coisa é séria, queridos. E nós não temos essa cultura de honrar. E deixa eu lhe dar aqui um conselho do céu. Um conselho do céu para a tua vida. Pare de escolher vasos para a tua vida. Pare de escolher seus pregadores preferidos. Não existe pregador de estimação. Pare de escolher quem é que você quer ouvir na igreja. Não existe pregador de estimação. Valorize as pessoas que Deus escolheu para cuidar de você. Valorize seus líderes de departamento, seus líderes de células, seus professores de escola bíblica. Honre as pessoas e pare de idolatrar pregadores de rede social. Pare de idolatrar pregadores do YouTube. Pare de idolatrar pregadores que não sabem a tua dor, não sabem o que você está passando, não sabem o teu sofrimento. Quando você está em apuro, para quem é que você liga? Quando você está em apuro, quem é que você pede socorro? Tenta ligar para o pregador que você idolatra das redes sociais, vê se ele vai te atender. Então valorize as pessoas que cuidam de você. Valorize os seus líderes de células, seus líderes de departamento. São eles que estão ali, sentindo a tua dor. Queridos, eu amo ouvir as pregações do Luciano Subirá. Amo ouvir as pregações dele, me identifico demais com as pregações dele. Amo ouvir a pastora Tereza Cristina pregar, amo as pregações, me identifico com elas. Amo as pregações do pastor Lucinho, amo escutar ele pregar, o jeito dele pregar. Mas meus pastores, aqueles a quem eu tenho que honrar, está aqui na Ibrave. Os meus pastores estão aqui, é o pastor Leandro, é a pastora Luciana, é o pastor Antônio Dias, é o pastor Fernando, é a pastora Márcia, é a pastora Claudete. São esses homens e mulheres que, se eu precisar, eu corro para eles e digo, ore por mim, me socorre, me ajuda, eu preciso desabafar, eu preciso falar com alguém, mesmo eu amando as mensagens desses outros que eu falei aqui, mas eu preciso e devo honrar aos homens e mulheres de Deus que estão aqui na Ibrave, que Deus levantou para ministrar sobre a nossa vida. São esses homens que Deus escolheu, então é as pessoas certas, no lugar certo, que Deus escolhe para ministrar sobre a nossa vida. Para Naamã, foi o profeta Eliseu, lá em Samaria. Para você, é esses pastores e pastoras que eu falei aqui na Ibrave, são eles que Deus colocou sobre a tua vida, para ministrar sobre a tua vida, querido. Você está entendendo que são essas pessoas que você precisa honrar? E aí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você honrou alguém que está sobre liderança sobre você?
Eu entendo que quando eu honro eles, Deus me honra. Quando eu desprezo eles, Deus me despreza. É isso que a Bíblia diz. Quando você honra, Deus te honra. Quando você despreza, Deus te despreza. Imagine você sendo desprezado por Deus. Quem gostaria de ser desprezado por Deus? Eu não acredito em gente que diz que ama a Deus, mas não ama seus pastores. Que diz que ama a Deus, mas não ama a sua igreja. Em Nazaré, eles não honraram Jesus, porque Jesus era de casa. Deixaram de receber grandes milagres por causa da atitude deles. Por que é que você não está sendo completamente abençoado? Pare para pensar nisso. Será que você está honrando as pessoas como elas devem ser honradas? Enquanto você está aqui no culto, louvando a Deus, adorando a Deus, tem uma pessoa ali na porta. Anos e anos que ele está ali naquela porta, cuidando da segurança de você que está aqui, adorando a Deus. Quantas vezes, quando terminou o culto, você já chegou ali e disse: obrigado, Silas, por você estar guardando a igreja enquanto a gente está aqui cultuando em segurança. Qual foi a vez que você trouxe um chocolatezinho para o Silas, em agradecimento a ele, por ele estar ali na porta? Qual foi a última vez que você fez isso? Ou quando você fez isso? Quando que você agradeceu ele? Que você deu aquele abraço nele, agradecendo? Porque parece que está tudo certo. Você está aqui, ele está ali, né? É obrigação dele ficar ali, não é? É obrigação de quem louva aqui, ficar aqui cantando. É obrigação do pastor pregar. É obrigação do líder de célula ministrar. É obrigação. Quando foi a última vez que você honrou uma pessoa dessa? Olha para o teu lado aí, vê quem está sentado do teu lado. Dá uma olhadinha, quem está sentado no banco de trás aí. Escolhe uma pessoa dessa aí. Escolhe uma pessoa dessa para você honrar. E honrar não é só com presente, mas se você quiser trazer um bombom para ela domingo que vem, se domingo que vem você quiser trazer um bombom para ela, fala: irmão, eu olhei para você domingo, o Senhor falou para mim que eu tinha que honrar você. Não é muito não, mas está aqui, ó, é um chocolatezinho, um bombom para você, para te honrar. Ó, eu consegui trazer uma bala para você, é a minha forma de te honrar. Olha, eu não consegui trazer nada por você, mas eu orei por você essa semana. Essa semana eu tirei a semana para orar por você. Como é bom ter você sentado do meu lado. Como é bom olhar para trás e ver que você está sentado atrás de mim. Como é bom saber que você está aqui nesse lugar. Você consegue começar a desenvolver essa cultura de honra? Porque a honra traz benefícios para a gente. Toda honra tem uma recompensa. Lá em 2 Reis, capítulo 4, conta a história de uma mulher sunamita. A história diz que aquela mulher observava o homem de Deus passando por ali. E todas as vezes que ele passava por ali, ela chamava ele e disse: você vai almoçar com a gente. Você vai jantar com a gente hoje. E todas as vezes que o profeta passava por ali, aquela mulher servia uma refeição para ele. Chegou um dia que aquela mulher fala para o seu marido: olha, eu tenho observado que esse que passa por aqui por nós é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele aqui, para que ele possa dormir. O que eu aprendo com isso? Aquela mulher diz: olha, se já é bom passar algumas horas com ele enquanto ele almoça, enquanto ele janta, imagina se esse homem dormir aqui na nossa casa. Vamos fazer um quarto para ele que ele possa repousar e ficar aqui. A Bíblia diz que aquela mulher faz aquele quarto para o profeta. E aí chega um dia que o profeta diz assim, pergunta para o seu moço: o que é que nós podemos fazer para recompensar essa mulher? Aí aquela chega para ela e pergunta: mulher, o que é que a gente pode fazer para te recompensar? Ela diz: eu estou entre os meus, eu não preciso de nada. Eu estou entre os meus, eu não preciso de nada. Mas a Bíblia diz que aquela mulher não podia ter filho. O profeta descobre isso. E mesmo seu marido já sendo velho, Deus concede àquela mulher, o profeta diz: olha, dentro do tempo da vida, você conceberá e você terá um filho. Deus abençoa aquela mulher tem um filho. Deus honra a sunamita.
dá um filho para ela, mesmo seu marido já sendo velho, porque toda a honra libera uma colheita. Toda honra libera uma colheita. Toda vez que você honrar alguém, Deus vai honrar você em alguma área da tua vida. Toda vez que você honrar alguém, Deus vai abençoar você em uma área da sua vida. Aquela mulher fez um gesto de honrar o homem de Deus que passava por ali. Ela dava comida para o homem de Deus. E aí um dia ela diz, eu vou fazer um quarto para o homem de Deus. Ele vai passar mais tempo aqui com a gente. Qual foi a última vez que você convidou um pastor da igreja para almoçar na sua casa? Qual foi a última vez que você chamou ele para tomar um café na sua casa? Qual foi a última vez que você agradeceu ele por cuidar de você? Toda honra vai liberar uma colheita. Chama o teu líder de departamento, chama o teu líder de célula, chama o teu pastor, convida ele para tomar uma água gelada na tua casa, bater um papo, porque a Bíblia diz que até um copo de água fria que você dá para alguém não será esquecido por Deus. Você consegue entender o que é honrar as pessoas e o que é ser honrado por Deus? Toda honra libera uma colheita. Nada do que você fizer para Deus ou para alguém que Deus mandar ficará sem recompensa. Queridos, no mundo natural, você colhe aquilo que você planta, não é assim? No mundo natural, você colhe aquilo que você planta. Mas no mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual, você planta o que Deus manda e colhe o que você precisa. Você planta aquilo que Deus manda e você colhe aquilo que você está precisando. E Deus sabe o que é que você precisa. O que é que você mais precisa hoje? Qual é a tua maior necessidade hoje? Comece a honrar as pessoas. Honre seus pastores, honre seus líderes. Honre as pessoas que trabalham na igreja por você. Honre as pessoas que cuidam do patrimônio da igreja para você estar aqui. Honre essas pessoas e as tuas maiores necessidades serão respondidas por Deus. Serão colhidas por Deus e o Senhor vai te retribuir. Aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam, serão desmerecidos. Temam a Deus e honrem ao rei. Temam a Deus e honrem ao rei. E aqui foi aonde pegou. Aqui pegou para mim. Porque eu disse, Senhor, eu não posso. Eu não posso voltar atrás. Esses dias eu coloquei no meu status aí, né? Aqui jaz um corintiano. Cansei de sofrer. Não aguento mais sofrer. Não aguento mais apanhar do Ituano, apanhar do São Bernardo, estamos apanhando de todo mundo. Falei, aqui jaz um corintiano, morreu. Não falo mais nesse negócio. E aí, quem não é corintiano vibrou, né? Teve uns atrevidos aí na igreja, né? Falei, pastor, vem para o nosso lado, vem para cá, aqui é campeão, ganhamos tudo, né? Não tem mais nada que falta a gente ganhar. Outros que é corintiano, falam, pastor, não faz isso. Corintiano até na morte, nada pode fazer você deixar de ser corintiano. E aí, quando eu preparei esse sermão, temam a Deus e honrem ao rei. Queridos, nós temos um presidente agora governando sobre o nosso país. E eu tive que apagar todas as minhas postagens falando mal do presidente. Eu tive que apagar tudo. Eu tive que deletar. Se eu achar mais alguma, se você que me segue nas redes sociais achar alguma, me lembre, porque eu preciso apagar. Eu preciso apagar porque não sou eu que vou determinar, não sou eu que mando, não é eu que... Ele está lá, porque Deus o escolheu para estar lá. Na hora certa, no tempo certo, se tiver alguma conta para acertar, é ele com Deus, e ele só vai ficar lá enquanto Deus permitir que ele fique. Ele só vai estar lá enquanto Deus permitir que ele esteja lá. Mas enquanto ele estiver lá, nós como igreja precisamos honrá-lo. Nós como igreja não podemos falar mal,
Nós, como igreja, não podemos denegrir a imagem. Nós, como igreja, precisamos orar para que essa nação continue sendo governada por Deus, enquanto Deus quiser governar essa nação. É duro para mim falar isso? Vocês estão pensando que é mole para mim falar isso? Eu tenho certeza que alguém aí, alguma pessoa aí, eu vou até dar as costas para vocês, porque eu tenho certeza que alguém está dizendo: pastor, o senhor é louco de estar falando uma coisa dessa. E outros estão dizendo: o pastor acordou, até que enfim o pastor acordou. Queridos, não é fácil para mim. Não é fácil porque vocês sabem disso. Vocês sabem, pastor Antônio Dias sabe disso, está lá na minha rede social. Sabe o quanto eu lutei, o quanto eu relutei, o quanto eu falei mal, o quanto eu critiquei. Então, para mim, está aqui hoje, reconhecendo para vocês que eu errei, que essa palavra bateu em mim, que o Senhor falou poderosamente comigo, que eu precisava me consertar a respeito disso, porque não foi eu, não foi você que colocou quem está lá. Quem colocou quem está lá foi Deus. Deus é o Senhor dessa nação. A gente não vive orando aqui, a gente não ora pelo Brasil, a gente não diz que o Brasil é do Senhor Jesus, que o Senhor governa sobre essa nação, mas quando chega nessa hora, não, aí não foi Deus, aí foi o diabo, aí foi o capeta, foi ele. Não, isso não foi Deus. Querido, foi Deus. Goste de você ou não, creia você ou não, aprove você ou não, foi Deus que colocou o nosso presidente que está lá governando, e ele vai governar enquanto Deus permitir que ele governe. É duro para a gente? É claro que é. É fácil para a gente? Não é. Mas é isso que Deus tem para nós, querido. Honre, temam a Deus e honre ao rei. Vamos começar, ao invés de criticar, ao invés de falar mal, ao invés de desbravejar, vamos começar a orar por ele? Vamos começar a orar por esse homem? Ele pode se converter? Pode ou não pode? Ele pode mudar o comportamento dele? Pode ou não pode? Pode, querido. Para Deus nada é impossível. Se Deus chama Ciro de meu ungido, se Deus chama Nabucodonosor de meu servo, quem é que Deus não pode mudar? Vamos começar a orar, vamos começar a interceder. Senhor, abençoa esse homem, conduza esse homem, guia esse homem, direcione esse homem, abençoa esse homem, proteja esse homem, guarda esse homem. Queridos, não há nada que a oração da igreja não possa mudar. Nós estamos orando pela nossa nação, mas parece que quando chega na hora de orar pelo presidente, por aquele que Deus escolheu para governar sobre essa nação, a gente trava. Não, para ele eu não oro. Eu oro pelo que saiu voltar. Eu vou orar pelo que saiu voltar, mas para ele. Não, queridos, quem está agora é ele, é para ele que você tem que orar. Se um dia o outro voltar, nós oramos pelo outro também. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Doeu aí em você? Glória a Deus. Consegui, Jesus. Eu consegui, Jesus. Eu consegui. Glória a Deus. Toda honra produz uma colheita. Quando você começar a honrar, você vai colher o melhor de Deus para a tua vida. Vem para cá quem vai terminar. Glória a Deus. Toda honra produz uma colheita, querido. Honre as pessoas. Honre aqueles que Deus colocou para governar sobre a tua vida. Porque certamente Deus não vai se esquecer de você. Todo o teu trabalho na igreja, todos os anos que você tem trabalhado aqui nessa igreja, não serão esquecidos por Deus. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar de uma maneira sobrenatural. Que Deus abençoe você. Aplauda o Senhor pela tua vida. Aplauda o Senhor pela Ibrave, pelos nossos líderes. Glória a Deus por isso.